Então, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos então ao nosso podcast Micronatural, lives onde nós discutiremos sobre técnica, sobre conteúdo, sobre muitas informações, tá bom? Eu sou Darlan Fernandes e hoje nós vamos falar sobre ideias de caudas para que os seus resultados fiquem cada vez mais naturais. Eu quero que vocês me acompanhem aqui porque tem muita coisa legal para a gente poder partilhar hoje, tá bom? E a ideia é sempre aquela, né, gente? Fazer com que a naturalidade permaneça, seja sempre presente aí em cada trabalho que você executar. Por isso, a gente já falou, né, na nossa live de quinta-feira, quem acompanhar, nós falamos sobre retoque, exatamente para que após o retoque a gente não fique com resultados marcados. Hoje a gente vai falar sobre caudas, que é uma coisa que muitas pessoas ignoram, tá bom? Geralmente a maioria dos profissionais, eles têm já a tendência, a ideia formada de fazer aquela sobrancelha com a ponta, né, com a pontinha, somente com a pontinha, e fica por isso mesmo, sempre com a ponta. E quando as pessoas fazem fios, aprendem a fazer aquela ponta de flecha, né, que vem por baixo, vem por cima, acaba fazendo aquela pontinha mais acentuada. E hoje nós vamos aprender ideias diferenciadas para podermos executar as nossas sobrancelhas para resultados extremamente naturais e muito mais delicados, tá bom? Então, para que a gente possa começar, preciso dizer que a cauda da sobrancelha é tão importante quanto o corpo da sobrancelha, quanto o início das sobrancelhas. Lembra que eu já mostrei para vocês também ideias de inícios diferentes, com fios mais curtos? A ideia, geralmente, a maioria das pessoas também costuma fazer o centro, né, aquele meio da sobrancelha. Você olha a sobrancelha do profissional, é um trabalho lindo, um design exatamente bacana. O meio da sobrancelha você não consegue distinguir realmente, eles conseguem fazer já um trabalho extremamente natural, mas o início, né, faz aquele traçado como nós vimos eu não sei qual foi lá, mas a gente já viu sobre isso já também, aqueles traços mais retinhos no início, que cruzam, né, com fios naturais, e também no final das sobrancelhas, tá bom? Então a gente sempre consegue perceber o início das sobrancelhas e o final das sobrancelhas, tá? Que esses profissionais executam. Por quê? Porque falta naturalidade nesses pontos também. Então a ideia é que a gente já aprenda desde já, mais uma vez, seguir o fluxo dos fios dos clientes. Eu vejo muitos, ontem mesmo eu estava vendo uma live de um procedimento sendo realizado e a pessoa falando na live, tem que seguir o fluxo dos fios dos clientes, tem que seguir o fluxo. Ela fazendo lá os fios, fazendo exatamente isso aqui, o fluxo estava para cá e fazendo um fio que não era no mesmo direcionamento. Ou seja, tem muita gente que tem essa ideia de falar, você já deve ter ouvido, já deve ter visto também, né? Procedimentos, veja que naturalidade desse procedimento, veja que naturalidade. Quando a gente olha o procedimento, você consegue distinguir todos os fios da micropigmentação dos fios naturais. E, gente, meu conceito de naturalidade, para quem me conhece, para quem já me acompanha, é o quê? É um procedimento que nós vamos realizar e que fique imperceptível. Eu vou deixar aquela sobrancelha corrigida, eu vou deixar aquela sobrancelha linda, deixar aquele design harmônico, e os fios precisam estar imperceptíveis, tanto no início, quanto no meio das sobrancelhas, quanto também, principalmente no ponto de transição, né, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, e as caudas também, tá bom? As caudas elas entram nessa ideia também de naturalidade, de fios mais fluidos, para que a gente possa ter aí um resultado mais imperceptível, tá bom? E sim, existe muita diferença entre realizar uma sobrancelha com aqueles fios, com aquela cauda pontudinha sempre, tá? E a gente fazer os nossos fios delicados. Tá aí uma grande vantagem do trabalho de micropigmentação, do nosso trabalho de microblade ou nanoblade, que é o quê? Quem trabalha pensa comigo, quem trabalha com shadow, por exemplo, não faz esse tipo de trabalho, esse tipo de abertura de fios. Por quê? Porque eles vão sempre estar focados aqui, né, em fazer aquele trabalho, aquele design com a pontinha, e eu sempre vou ter que preencher. Você nunca viu uma shadow por aí que está terminando com a abertura dessa, e com a fluidez dos nossos fios nós conseguimos dar leveza, né? Nós conseguimos dar aí, como é que eu posso dizer, como se tivesse um efeito mais selvagem, vamos dizer assim, né, das nossas sobrancelhas. E a gente vai fazer isso daqui hoje também. E isso, gente, vale tanto para sobrancelhas masculinas quanto para sobrancelhas femininas, não se enganem, tá? Eu comecei a entender sobre isso exatamente desenvolvendo muitas sobrancelhas masculinas, mas as sobrancelhas femininas também, elas também têm finalizações que não necessariamente vão ser aquela finalização com a ponta, tá?
Sim, como eu ia dizendo, sobrancelhas femininas, todo mundo tem aquela ideia de que ela precisa terminar sempre em formato de ponta, mas isso não é verdade. A gente precisa também respeitar o que o cliente nos traz, tá? E geralmente, gente, mesmo quando o formato ele é um pouco mais, tem aquela pontinha, a gente tem a sensação de que ele tem essa pontinha. Deixa eu ver. Vocês podem observar agora, dessa distância aqui, a minha sobrancelha, por exemplo. Por mais que se tenha a ideia de que ela é feita no formato de ponta, aqui, se vocês observarem mais de pertinho, deixa eu chegar aqui primeiro para o YouTube e para o Facebook. Se vocês chegarem mais de pertinho, vocês vão ver que o que dá essa ideia, dessa sensação da sobrancelha mais pontudinha, ela na verdade tem uma construção de fios aqui, tá? Que vai desenvolver e vai deixar essa sobrancelha lá no final com aquela pontinha, mas não necessariamente a gente vai ter que fazer aquela pontinha de flecha, tá? A gente vai deixar esses fios fluidos aqui também. E como eu já falei, né, fazendo dessa forma, com o desenvolvimento de fios, a gente consegue deixar essas sobrancelhas aqui bem mais discretas, bem mais naturais. E saber posicionar esses fios é o que importa também nessa hora, tá? Além de seguir o que o cliente trouxer, eu preciso saber direcionar esses fios, saber como que eu posso fazer aquele fechamento, né, aquela conexão da ponta dos fios para a gente ter esse resultado mais natural. Me acompanha aqui agora, tá? E tem algumas coisas que são importantes também para a gente poder ter resultados naturais. Não apenas saber fazer sobre fios, mas também entender sobre a questão da transição, tá bom? Geralmente as transições elas englobam aqui, ó, se vocês observarem aqui, eu fiz algumas linhas de transição aqui, elas englobam uma parte da cauda, tá vendo? Elas começam, tem sobrancelha que a transição começa bem no início e vai até lá. Tem sobrancelha que geralmente é aqui do ponto alto até a cauda. Então essa linha de transição das sobrancelhas elas são importantes também e é preciso levar em consideração na hora de executar esse procedimento, tá? Ou seja, treinos, mais treinos sempre, tá? Não sejam daquelas pessoas que lá na hora de desenvolver, por mais que eu saiba fazer fios, aí eu venho aqui na minha linha de transição e faço, olha só, como eu falei que pega do ponto alto para a cauda, aí eu venho aqui e faço isso aqui. Aí eu venho aqui e faço isso aqui. Quem aí já viu trabalhos, quem aí já viu pessoas realizando esse tipo de coisa aqui? Isso aqui é muito comum, tá? É muito comum, inclusive com a galera que tem muita experiência, é muito comum com a galera que trabalha muito tempo na área. Só que convenhamos, né, gente? Não é bonito, tá? Isso aqui já passou. Isso aqui é uma forma antiga de realizar o procedimento, tá? É isso aqui que deixa no final, porque o que o pessoal aprende, fazer isso daqui, fazer aquela conexão que daí chega naquela, como eu falei, aquela ponta de flecha, né? E aqui eu estou fazendo ainda, cruzando ainda, só para mostrar para vocês, não façam isso, tá? Esse aqui é um estilo de sobrancelha que a gente vai evitar para sempre, sempre, para todo sempre, principalmente o ponto alto, tá? Essa curvatura aqui, mas a gente não está aqui para falar de ponto alto hoje, eu quero mostrar mais sobre a questão do desenvolvimento de fios, tá? Então vamos lá, aqui eu vou ter uma sobrancelha com a minha espinha lá no alto, tá? E eu vou sempre seguindo aqui o fluxo, ela já começou aqui para trás, ela começa sempre aqui, só pegando aqui do meio para o final, tá? Ó, a minha espinha tá lá em cima, tá? Se a minha espinha tá aqui, gente, a cauda eu vi que ela finaliza aqui. Aqui eu vou seguindo sempre o direcionamento, tá? Seguindo aqui a ideia da própria espinha que está lá. Então eu vou finalizar essa sobrancelha com fios mais no ar, tá? Ó. Aqui a gente só vem complementando e aqui o meu ponto alto.
sempre para dar fluidez e sempre se encontrando ali, tá? Ó. Isso aqui faz parte, tá, gente? Das nossas sobrancelhas, e para que elas fiquem naturais eu preciso acompanhar sempre o direcionamento dos fios e ter resultados mais naturais, tá? Você lembra que isso aqui é a cauda? Olha só, esse aqui é um primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Que é um exemplo bastante comum em sobrancelhas masculinas, mas também a gente encontra bastante em sobrancelhas femininas. Vejam que a cauda ela não está totalmente pontudinha, mas ela termina, né, mais fininha. Então é comum também a gente encontrar esse tipo de trabalho, esse tipo de sobrancelhas por aí. É muito comum, na verdade. Essa é a minha maior dúvida, é a transição do corpo para fazer a cauda. Pois é. Foi Carla? Isso. Carla, é a maior dificuldade. E não só a maior dificuldade, é o coringa da maioria dos micropigmentadores. E tem muita gente que não se importa com isso. E que bom que você está perguntando, porque significa que você quer ter seus resultados melhores, mais naturais. Qual que é o problema da gente aprender sobre espinha? O problema não. Eu não vou tentar focar nisso aqui agora. Eu vou trazer então isso para uma live, para a gente poder falar só sobre essa transição aqui. Você viu que a gente começa e ela continua fluida? Você deve estar falando exatamente daquilo que eu mostrei aqui, né? O que a maioria das pessoas fazem também. Eu tenho uma espinha aqui, aí aqui ela segue direitinho. E segue, aí quando chega aqui, eu faço um fio que não flui, né? Aí faz aquela junção. Aí aqui eu consigo perceber um trabalho bem bacaninha, mas quando chega aqui, não colou. Você vê que fica diferente, né? É como se estivesse chocando, diferente do trabalho que a gente faz. Isso aí não é difícil, tá? É só uma coisa simples, é só você ter ideia do direcionamento, imagine dois rios seguindo, um vindo de um lado de cá, outro de cá, eles vão se encontrar. Quando eles se encontram, eles vão seguir um fluxo, tá? A mesma coisa. Vamos fazer essa daqui já para dar esse exemplo aqui da Carla. E como eu falei, você falou bem, a transição às vezes ela começa do ponto alto, mas ela começa lá atrás, né? Eu já mostrei para vocês sobrancelhas que a transição ela começa exatamente no início. Aqui eu já tenho que fazer e aqui ela já vem mais caidinha já. Então eu tenho que fazer isso para que ela fique natural no corpo inteiro das sobrancelhas. Olha só, pensem no rio, tá? Primeiro esse rio aqui está fluindo e antes, só para pegar essa visão, Carla. Se você pegar esse aqui, eu acho que isso aqui vai resolver bastante o seu problema. E todo mundo que estiver me acompanhando. Eu estou fazendo o fio aqui, agora esse aqui, mas eu já estou olhando ali onde ele vai se curvar. Ou seja, eu já começo a fazer aqui tendo esse entendimento de onde ele vai entrar, tá? Ou seja, eu começo a fazer um fio aqui, porque isso vale também para aquela galera que faz simplesmente faz por fazer, né? Porque não aprendeu direito, faz os fios de qualquer jeito aqui, aí quando chega aqui, continua com os fios altos, porque não levou em consideração a questão da cauda, da linha de transição. Olha só, eu já vou fazendo aqui já, olha, imaginando lá, eu já faço aqui, ó, meio que olhando e até já acompanhando, ó. Você vê que essa cauda aqui ela termina um pouquinho mais caidinha, mas também um pouco mais aberta. Ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou sempre tendo a visão da minha linha de transição lá de cima. Aqui, quando eu vou fazer, você vê que eu deixei um espacinho aqui, né? Embaixo da minha linha de transição. Quando eu for fazer, essa espinha aqui tá bem diferente, tá? E a ideia é mostrar para vocês exatamente isso. Ó. Ó. Quando eu for fazer essa junção, essa conexão aqui, elas têm que se encontrar, tá? Ó.
É como se fosse a junção dos rios e depois eles se juntam e seguem o fluxo. Aqui o meu pincel da ponta grossa foi esquisitinho aqui, mas lembra que essa sobrancelha ela tem um finalzinho mais aberto mesmo, tá? Isso aqui é muito comum, mas várias sobrancelhas também, tanto femininas quanto masculinas. Você entendeu de novo? Olha a fluidez dos fios, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Eles se conectam, eles têm que seguir a mesma direção quando se encontram, tá? É tanto que a gente... Porque aqui o exemplo, você já deve ter visto eu fazer algum treino em pele sintética, né? Você vê que isso aqui fica bem mais invisível, porque aqui está no quadro. Então a gente tem sempre que ter essa ideia dessa fluidez, tá? Do ponto alto, a parte dessa transição, ela faz parte do desenvolvimento da cauda. E eu preciso levar isso em consideração também. Tem gente que desconsidera, e como eu falei, se eu pego sempre um padrão de sobrancelhas com a pontinha, né? Seja ela de qualquer formato, e eu faço de qualquer forma, eu já tenho aquela ideia de que eu só vou fazer aqui assim, ó. E eu acho que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho como deixar um resultado natural também, com as sobrancelhas com ponta, tá? Mas de forma, como eu falei, mais sutil. Eu vou mostrar para vocês aqui esse exemplo. E essa sobrancelha aqui? Olha como é que é esse ponto aqui. Isso aqui significa a linha de transição, tá? E a sobrancelha que ela vem aqui no direcionamento, e quando chega aqui, ele já muda. Olha só que doido. Ele vem no direcionamento e aqui ele já muda. Quem faz sobrancelha masculina aí, lá eu sei que faz isso, vocês já devem ter percebido que é muito comum nas sobrancelhas masculinas, o corpo da sobrancelha, tá? Aqui atrás, assim, um pouco atrás aqui do ponto alto, ela costuma vir mais reta, né? Como assim? Ela costuma vir, ó. Essa parte aqui, ela costuma seguir mesmo esse direcionamento. Depois ela só vem caindo aqui um pouquinho, mas ela sempre segue esse negócio mais retinho. Alguém já viu sobrancelha assim? Pois é. Vamos lá. E por que eu estou falando isso para vocês também? Porque ela vai seguir retinha, tá? Até o final também. Eu acho que eu tinha colocado uma cauda dessa daqui, eu não coloquei, eu vou fazer aqui para vocês. Vamos lá, finalizar essa daqui, ó. Aqui, gente, olha a curvatura desse fio aqui. Ele começa, não sei se vocês já viram, tem sobrancelhas que o fio começa do nada o fio começa. O que a gente costuma ver vindo aqui, a gente faz aqui embaixo, né? Olha, você me acompanha aqui. Faz aqui. E em cima, normalmente, ela vem assim, né? E a gente vai fazendo isso. Tem sobrancelha que do nada, a parte superior, ela faz isso daqui, ó. Do nada. E ela, pra juntar com o de baixo, ela dá uma voltinha que é exatamente isso daqui, ó. Ela começa bem assim, tá? E a ideia, tá? Pegando aqui agora o que a Carla falou, da transição aqui, ela é, mais uma vez, extremamente necessária, gente. A transição aqui vai fazer toda a diferença para que o nosso resultado fique natural, tá? Ó, aqui eu já vi que ela termina aqui, como ela acaba aqui um pouquinho acima do meio, ela vai finalizar parecido com aquele exemplo que eu queria dar para vocês aqui, tá? Finalizar mais retinho. E aqui ela vem, ó. Da questão da fluidez. Ai, Darlan, que cauda aberta, gente. Que cauda diferente. Deixa eu te falar, isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. A diferença é que, como eu falei, tem muitas pessoas que estão acostumadas com o padrão das sobrancelhas e sempre finalizam com aquela ponta, tá? Isso daí é uma coisa que se tornou meio que padrão. E outra coisa, outro detalhe, lembrem-se também, de longe você olha para a pessoa, isso eu estou falando para quem faz microblading, tá? De longe você olha para a pessoa, igual vocês estão me olhando aqui, vocês veem que o desenho final, ele é
desse formato, termina mais pontudinho. Mas quando você, mais uma vez, você chega mais perto, você vê que a junção desses fios, tá? Ela deixa a sobrancelha um pouco mais aberta, tá bom? Isso aqui é importante. Lembra daquela dica que eu dei na pele no nosso podcast passado, de pele sintética lá? Que a gente coloca mais, ainda faz uma abertura aqui assim. É como se eu pegasse a sobrancelha com um final desse daqui, ó, mais pontudinho, e viesse aqui e fizesse mais uns fios. E no final, a gente tem aquela ideia de que ela acaba ficando um pouquinho mais aberta também, tá? Se vocês olharem no meu Instagram, tem trabalhos feitos com sobrancelha desse jeito aqui, bem abertona. Super comum. Tá bom? Falar atenção nessa transição, que ela é bem interessante, tá? Não tem as sobrancelhas que a gente não tem, a galera que faz aí o brow lamination, né? Aquela sobrancelha toda pra cima, faz aquele trabalho de pentear, de usar aquele produtinho pra gente poder fazer, né? Chapar as sobrancelhas, que a gente costuma dizer. Então, geralmente tem, depois desse serviço a gente costuma fazer um pacote e fazer a micro também, tá? Então, só que essa micro, que tem os fios todos pra cima, também tem um ponto de transição. Ela também tem uma espinha. Vocês sabem onde fica a espinha daquela sobrancelha que é toda pra cima? Alguém sabe? Se alguém souber, comenta aí. Se alguém souber também, a gente vai assistir nessa aula depois, deixa aí nos comentários onde fica a espinha. Tá? Olha só. Lembrando que aqui, gente, não é o início da sobrancelha não, tá? Que eu estou pegando basicamente do meio pro final. Gente, a espinha dessa sobrancelha, tá? Onde é que ela tá? Ela tá aqui em cima, ó. E quando eu falo espinha, eu falo a ideia onde a gente vai fazer sempre. Vocês já perceberam que quando eu gosto de finalizar um fio, sempre gosto de fazer aquele fechamento, né? Aquela conexão. Se tem um fiozinho lá em cima sobrando, eu gosto de ir lá fazer isso daqui. Isso deixa o nosso resultado mais natural ainda, tá? E tem mais uma dica para vocês. Sempre que vocês finalizarem algum fio, é claro que eventualmente não vai ter espaço, igual por exemplo nesse exemplo aqui. Tá? Se você estiver fazendo lá na sua cliente. Aqui não tem espaço para poder fazer uma junção, mas eu posso vir aqui e colocar só um fiozinho aqui mais próximo daquilo. A espinha ela está aqui na parte superior, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Essa junção. Toda vez que eu chegar aqui em cima, ó. Lembra que a gente está fazendo um treino em pele sintética, ou no quadro, tá? Olha aí. E olha aqui de novo, olha a questão da ponta dessa sobrancelha aqui, tá? Se a gente for seguindo aqui, ó, ela vem sempre descendo e ela vai finalizar assim. Tá vendo? Eu fiz ela com ponta, mas eu não fiz necessariamente aquela ponta que todo mundo gosta de fazer, né? Pontinha de flash. Tá? Qual que é a vantagem? Você está sempre fazendo treinamento em pele sintética, igual eu falei. O treino em pele sintética não significa que eu vou fazer aquele treino lá na pele, aqueles vários treinos, aquelas várias tramas. Por isso que eu falei para vocês, quando eu ensino no meu curso, inclusive eu vou lançar dia 3 de fevereiro, eu ensino várias tramas, mas eu não ensino você a pegar a trama. Eu ensino você a desenvolver qualquer tipo de sobrancelha que chegar até você. Gente, qualquer tipo de sobrancelha que chegar na sua maca, seja ela de qualquer direção, de qualquer tipo de fio, eu ensino você a fazer. Eu ensino você a pegar a visão do direcionamento, como ela falou, né? Se chegar cliente lá com fios de cabeça para baixo, tortos, cruzados, a gente vai conseguir fazer esse preenchimento de uma forma. E só que é interessante, no método que eu desenvolvi, né, na questão do desenvolvimento de fios, é fácil, tá? Por mais que pareça difícil, eu ensino vocês a ter aquela visão. Vocês vão olhar para aqueles fios, vocês vão olhar para aquelas sobrancelhas e vão pegar a visão de do que você já tem que fazer ali para poder chegar no resultado, tá bom?
E aqui eu vou mostrar para vocês aquela espinha que acabei de falar, mais comum em sobrancelha masculina, que vai terminar mais retinha, tá? Ó. Ó. Aqui na minha linha ela já vem caidinha, né? Quem tá, cadê a Carla? Lembrei de novo, Carla. Tá vendo aqui que eu já, da mesma forma que eu comecei aqui olhando para essa espinha, em cima também eu já começo a olhar para a espinha também para ver onde que ela vai curvar, tá? E Carla, e todo mundo que estiver me ouvindo, quem vai definir aonde eu vou curvar o fio é o fio natural do cliente, tá bom? Quem define aonde tem curvatura, por isso eu falei para vocês, não dá pra gente ficar preso a uma trama, como eu aprendi dessa forma, tá? Eu aprendi uma única trama e eu aprendi que ela servia para todo mundo. Por isso que os meus primeiros resultados não eram bons, tá? Até eu entender que cada trama tem um posicionamento, um direcionamento diferente, os fios são diferentes, a forma de você fazer o design é diferente, tudo é diferente, tudo, tá? Então assim, vocês precisam ter pelo menos essa ideia, até vocês que estão começando, quem está começando há pouco tempo aí, que tá acompanhando aí, é possível você entender dessa questão de direcionamento, que é simples, você só precisa enxergar, lá o seu cliente vai chegar aqui com a sobrancelha, eu já mostrei em outras lives já, é só você, se a sobrancelha dele tem um tufinho lá bem assim, e um tufinho bem aqui assim, ó, você só precisa entender isso daqui, e gente, simplesmente, olha só essa questão de transição, tá? Vamos dizer que isso aqui é um corpo de uma sobrancelha. Isso que eu acabei de fazer. Ó, eu vou ter que seguir, não vou preencher toda não. Mas aqui, ó, já vou vindo aqui assim. Aqui eu já vi que ela vai ter que subir. Vamos dizer que lá, isso aqui pra você, tá? Que vai pegar fios loucos assim. Aqui eu já vou ter, eu vejo antes de encostar no fio, eu já vou ter esse bom senso aqui de fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu vou seguir e aqui eu já vou ter que subir. Aí lá em cima, vai depender do que o cliente trouxer, tá? Ó. Geralmente essas sobrancelhas mais doidinhas assim são assim. Ah, é muito esquisito, mas está natural. Quando você finalizar e preencher esse design aqui, isso aqui vai ficar natural, vai ficar imperceptível e a nossa ideia é essa. A ideia de naturalidade é que o início, o meio e o fim das sobrancelhas ela fique natural. Eu já vi gente com sobrancelha para cima, se você já deve ter visto, se não chegar a receber clientes assim, já deve ter visto com a sobrancelha com o final exatamente assim, com fios ao contrário. Aí tem gente que faz o quê? Ó, deixa eu falar, 90% das sobrancelhas que eu vi, 90% desse formato aqui, que é um formato um pouco diferente, mas tem também, raros profissionais que fazem o que eu acabei de mostrar aqui, tá? O que eles costumam fazer? Faz o trabalho ali, quando chega aqui, faz isso aqui, ó. O que a costuma fazer? Faz isso aqui, ó. E desconsidera todos os fios do cliente, tá? Digo mais, tem gente que faz esse trabalho aqui e costuma fazer até um pouco mais escuro para que se sobressaia o trabalho da micro e os fios naturais ficam meio que ofuscados. E gente, vamos lá. Tá natural isso aqui? Ou estava natural daquele jeito que eu mostrei para vocês antes, né? Seguindo o direcionamento. Agora vocês viram que loucura isso aqui da transição, cara? Olha só. Aqui eu vou seguir, se ela chega aqui de novo, ela dá uma dobra para baixo, eu vou seguir essa dobra para baixo. Vamos lá, só para finalizar aqui. Ela falou que no final das contas dos técnicos ela entendeu. Eu tenho certeza que ela arrebentou. Que o direcionamento é fundamental para obter a naturalidade. Ah, então tá. Então eu entendi errado. A cliente queria de um jeito, ela falou que era de outro jeito, isso. Que era do jeito certo, né? Lá da natural. Você falou que a cliente falou, então eu não entendi. Eu falei, então alguma coisa errada aí. Isso agora faz sentido. Aí é exatamente isso lá. O trabalho que vai ser falado é o seu, tá? Se você chegar com o cliente e falar assim, eu quero dessa forma, eu quero assim, deixa eu falar. O profissional da sobrancelha, você tem que falar para o seu cliente, olha, o profissional que sou eu. Se você quer, veio até mim, confiando no meu trabalho,
eu vou fazer a sua sobrancelha ficar incrível, mas eu preciso que você confie em mim, não é você que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Se você quer a sobrancelha extremamente marcada, e eu não recomendo isso, você pode ir em outro lugar, aqui eu não vou fazer. Eu já falei para vocês, eu já dispensei clientes por conta disso, queria sobrancelha muito arqueada, queria o início muito marcado, muito além do que para poder fazer assim, sabe? Eu falei, isso não vai ficar bom. Ah, mas eu quero. Eu falei, mas não vai ficar bom. Mas eu estou pagando. Eu falei, não vai pagar porque eu não quero que você faça comigo, então pode fazer em outro lugar. E o que elas fazem? Vão lá e fazem. E o que fica? Fica uma bosta. Tá? Mas, gente, igual eu falei, tava conversando, né, Dani? Ontem ela falando da menina, de uma cliente que ela faz maquiagem, que fez rena, uma rena grossa, escura. Tem gente que gosta. E é verdade, tem gente que gosta daquela coisa estranha, entendeu? Fazer o quê? Né? O nosso trabalho, como eu falei, é difundir a naturalidade, porque eu ia falar até sobre isso, a naturalidade, ela não apenas nunca vai sair de moda, a questão da naturalidade, como eu acredito que em pouco tempo, quem tem a sobrancelha marcada vai ser estranho. A galera que já fez essa micro antiga, elas vão querer sempre fazer a remoção para ter sua sobrancelha natural, porque, gente, o natural, que as pessoas já têm todos os dias, é sempre o que vai prevalecer, sempre. Isso não é moda, isso não é fase, isso é uma coisa que se instaurou agora, né? E vai prevalecer para sempre. Por que vai prevalecer? Por que não vai vir uma moda e vai mudar para poder deixar a sobrancelha? Gente, porque o que é natural é mais bonito. E quando eu falo natural, é que até mesmo do que é imperfeito, às vezes o que é desconectado, tudo isso atrai. Por quê? Porque eu sou parecido com você, eu sou parecido com o fulano, e a gente tem as nossas características únicas. Isso sempre tem que ser levado em consideração, especialmente na hora da gente fazer o nosso trabalho, tá? Vamos lá, ó, já seguindo aqui a linha, lembra que eu falei que a sobrancelha é um pouquinho mais retinha do meio? Olha a transição aqui. Olha aí, a ideia da transição é o fio da transição que você fez sumir, tá? Ele tem que sumir. E aquela ideia, né, gente, nossa vontade de trabalhar com microblading, né, com lâminas, com fios. Quem trabalha com shadow, com efeito esfumado, nunca vai poder fazer isso daqui, ó. Não dá. Eles vão ter que pintar aquilo ali para encher de alguma forma, então isso é uma grande vantagem do nosso trabalho aí também, tá? Esse tipo de fio aqui também não deixa os fios mais abertos de caudas, isso aqui não deixa as sobrancelhas caídas, tá? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas é alguma outra aula, porque eu sempre mostro a aula de fios, mas eu tenho que fazer uma live para falar de design, né? O design é muito importante na execução dessa busca pela naturalidade dos nossos clientes, tá? Respeitar o design e sempre quando for possível, quando eu quiser levantar aquele olhar, fazer um design mais aberto, né? Tem gente que faz aquele design e erra muitas vezes, né? E acaba deixando muito caído, muito pontudo para baixo aqui a cauda. E na verdade a ideia é você deixar ela mais aberta, tá? Sempre mais aberta. Isso aqui dá uma ideia de jovialidade, tá? Isso aqui rejuvenesce qualquer cliente, rejuvenesce uns 10 anos de cliente. Você pegar a cliente madura, faz uma cauda, busca fazer um trabalho mais abertinho, se ela tem a sobrancelha mais caidinha, faz aquela harmonização para poder tentar deixar ela mais abertinha, que você vai ver como rejuvenesce seus clientes também, tá bom? Galerinha, todo mundo que está aí, eu já falei, não sei se vocês já ouviram, acho que vocês já ouviram falar também. Essa região, tá, daqui do ponto alto mais ou menos do ponto alto para cá, é mais sensível em todos os clientes. Pensem comigo, peles maduras e peles de fototipo, aquelas peles mais clarinhas, de gente bem branquinha, elas já são sensíveis de natureza, tá? Todas as peles comuns, as peles mistas, peles oleosas, peles negras, qualquer pele, elas também têm essa região mais sensível. Quem tem a pele, como eu falei, a pele madura é mais sensível ainda. Então, gente, a pressão da mão, quando eu vou fazer esses fios do início, olha só, são 3 tipos de situação. Vou colocar aqui.
Aqui é o início, aqui é o meio, aqui é a cauda. A pressão da mão dessa área aqui, ó, essa aqui tem que ser bem mais leve do que aqui, tá? Por quê? É mais sensível. Se você fizer aqui, com a mesma pressão que você fez aqui no meio, você vai cortar essa parte. Você vai cortar a parte da cauda. E o que geralmente acontece? Corta, sangra, tá? E aqui o fio costuma ficar mais grosso, tá? Não sei se isso já aconteceu com vocês, para talvez quem está começando ainda não, mas fiquem atentos com isso. Já essa região do início, ela é menos sensível do que essas duas aqui. Então, geralmente, os fios que você vai fazer no início, você pode colocar um pouquinho a mais, só um pouquinho, gente, de pressão. Então, você percebe que são praticamente 3 tipos de pressão, aqui no início, no meio e no final. Aqui eu posso fazer um pouquinho mais forte, que ela é mais difícil de pegar, o início mesmo. Não sei se você já viu, já deve ter visto os resultados quando voltam cicatrizados. Se você não faz, se você faz tudo igual, às vezes vai fixar mais aqui na parte da base aqui, e aqui vai fixar sempre um pouco mais por conta dessa questão também, da ser mais sensível, tá? Aqui eu preciso fazer um pouquinho mais de pressão, aqui uma pressão média, e quando eu falo de pressão, não pense em mil coisas que é difícil não, gente. Treino, você só vai pegar ali a habilidade na mão, para quando você for executar aquele fio ali, você entender que aqui no início você vai fazer um fio um pouquinho mais fortinho, um pouquinho. Não vai ser corte jamais, jamais, esqueçam isso. Microblading não tem corte, sempre um arranhão, tá? E isso aqui vai deixar o resultado de vocês também mais natural, porque se vocês fazem aqui com a mesma pressão de cá, vai machucar, tá bom? A cauda é uma região muito sensível e é preciso levar em consideração isso também. Muitas pessoas erram nessa hora, tá? Outra coisa para finalizar, entendam. No design, não simplesmente vai lá e faz a ponta e depila a sua cliente para poder deixar pontudinha, tá? Às vezes o design dela pede um formato mais aberto. E é bonito isso, gente. Vocês precisam entender, ver a beleza da naturalidade da pessoa, que é o nosso trabalho dentro do visagismo é reconhecer a beleza de cada cliente que ela traz. E eu preciso enxergar isso. Que de novo, a grande maioria dos profissionais fazem, vocês podem acompanhar isso vendo as fotos de antes e depois, reparem isso. Veja as fotos do antes e a foto do depois, como a maioria desconsidera fios que eram para ser mais abertinhos e faz um desenho da ponta no final, tá? Aquele desenho padrão. Fica feio, estou falando de agora vamos lá, fica feio, não é que fica feio, tá? Às vezes fica muito bonito e tá tudo certo. Só que se você seguir o que ela traz, você consegue, parece que realça ainda mais, sabe? Você consegue trazer mais valor para aquela sobrancelha. E como eu falei também, para a gente finalizar, fios leves, leve em consideração, você vai olhar o seu cliente de longe, mas de pertinho ele tem fios mais abertos, você vai considerar tudo isso na execução dos trabalhos de vocês, tá bom? E gente, eu cheguei nesse ponto aqui, tá? Para chegar a entender sobre esse direcionamento, para poder chegar e fazer o resultado do jeito que eu faço hoje, da forma como eu busco fazer, acredite, cada dia que passa, cada cliente que eu atendo, eu busco sempre fazer melhor do que o meu último cliente, tá? Só que para chegar aqui eu errei bastante. Para poder estar mostrando isso para vocês, eu precisei, infelizmente, e quando eu falo errar, entendam, tá? Não quer dizer que eu estraguei ou caguei no rosto do cliente, não. Significa simplesmente que naquele momento lá, o que eu fazia era o que eu achava certo, era o que para mim era interessante, mas não me incomodava. E aquele incômodo foi se transformando em ajustes para poder chegar no ponto que a gente está hoje, tá bom? Mas eu já errei bastante. Vocês pegaram os meus primeiros trabalhos aí, vocês vão ver muita coisa. Disso que eu estou falando para vocês para não fazerem, eu fiz lá no início também. Então eu estou falando para vocês coisas para vocês ganharem tempo no trabalho de vocês, para vocês ganharem tempo na melhora dos seus resultados. Como eu falei, vocês podem fazer um trabalho natural. Se vocês forem atender hoje, se vocês forem atender essa semana, vocês já podem fazer aquele trabalho ali de um jeito que vocês nunca fizeram na vida de vocês. É só levar em consideração todas essas coisas que a gente está lidando aqui, sobre cauda, sobre início, sobre fechamento, né? Sobre essas ideiazinhas aqui, tudo isso sobre o design, respeitar o design do cliente, é só levar em consideração. E isso geralmente não é falado em curso, tá? Em muitos cursos aí, muitas vezes o curso fica preso ao padrão, fica preso a uma trama específica, fica preso naquilo ali, e esses detalhezinhos que a gente vai pegando com o tempo, geralmente não é falado, tá bom? E teve um detalhe que me fez mais ainda chegar nesse ponto aqui, e por isso, e levando, eu vi hoje, Dani, que uma menina comentou na live, falando sobre, tem medo de fios curtos chumbarem, tá? Porque ficam muito juntinhos.
Gente, eu já falei sobre isso. Fios curtos, não deixe a sobrancelha chumbar, não deixe a sua sobrancelha esfumar. Se você fizer no posicionamento certo. Pensem comigo, se eu faço um fio aqui e faço outro aqui, né? Vamos lá. Se eu faço um fio curtinho aqui, um arranhão, lembrem de novo, é um arranhão, não tem como chumbar. Se eu vou fazer um arranhão, se eu faço um arranhão aqui e posiciono um outro arranhão aqui, ele vai se encontrar ali em cima. Não vai acontecer isso, tá? Aí vocês imaginam, se a pessoa pensa isso, imagine se ela então, a maioria dos treinos que eu vejo por aí, né, isso assim não é, de novo, não é questionando, tá? Mas se vocês pegarem agora, entrarem lá em qualquer página da galera da Fibrose e olharem os treinos de pele sintética, eles fazem isso daqui, ó, fios longos, mas faz o fio completamente colado. E detalhe, eles fazem profundamente esses fios, fazem de uma forma mais profunda. Esses dias eu estava procurando trabalhos cicatrizados dessa galera. Eu via uma formação de fios, você falou assim, não é possível isso daqui, esse treino aparentemente está lindo, mas se faz isso aqui no rosto do cliente, isso daqui vai virar uma bagunça, vai virar uma sombra só, e dito feito. E o que é interessante? Parece que a pessoa admira o fio cicatrizado dessa forma, escura, fica toda manchada ao redor, fica toda escurona, e o fio escurão lá dentro dessa forma, junto. O meu conceito de naturalidade é diferente, tá? Então, só que eu ia dizer para vocês, eu quis mudar muito isso, porque fazendo essa ideia de fios muito longos, teve uma vez que eu fiz na cauda um fio que eu fiz mais forte, como eu falei para vocês, e fugi um pouco. Isso foi num retoque, tá? Quem estava na aula de retoque, gente, a aula de retoque, se vocês entenderem a questão de retoque, vocês nunca vão fazer as coisas que eu já fiz, as coisas que eu ainda vejo acontecer todo dia, tá? Retoque você tem que seguir, fazer só onde tem a falha. E nesse dia da aula do retorno desse cliente, eu fiz um fio muito grande no final. E meio que passou muito. E fugiu um pouco do design, e eu fiquei muito chateado com isso, sabe? E hoje esse cliente, Deus é muito bom comigo, que essa galera do início, que eu fiz trabalhos que não eram tão bons como os que são hoje, eu consigo ter um contato com eles, né, o fato da gente ter uma boa relação com os clientes, um bom atendimento, consegui contato com eles e eles voltaram para poder fazer, né, eu falo para eles, faça a remoção a laser que depois eu te ofereço de novo um trabalho do nível que está hoje. E muitos têm voltado. E esse cliente voltou também para poder fazer. Ele só ainda não, a gente ainda não refez, porque ele ainda está fazendo, porque ele tem uma questão de pele de hiperpigmentação. Resumindo, quando eu fiz esse fio aqui, nem foi tão culpa minha, a pele dele que hiperpigmenta, tá? Então acabou que fixou muito forte e ficou grande. E aí depois disso aí foi quando eu comecei a ter a ideia, tipo assim, velho, não dá, tem que ser feito com diferença, tem que ter mais delicadeza, tem que seguir o direcionamento, porque por mais que eu tivesse feito um fio longo e até grosso, mas se ele tiver aqui dentro, olha só, se ele tiver aqui dentro, pera que eu tentar fazer um grosso aqui. Se ele tiver dentro do meu design, dentro do direcionamento, ele até disfarça, tá? Mas agora se eu faço um fio grosso aqui, cruzando um fio que não está no direcionamento, isso aqui acaba com o meu trabalho, tá bom? E gente, para finalizar, vocês vão conseguir fazer isso, finalizando mesmo agora, tá? Vocês vão conseguir fazer isso desenvolvendo treino em pele sintética. Mais uma vez, eu acho que todas as lives que eu fizer, todos os podcasts, todos os Natural Brows com café, quando eu falar de mentoria, tudo que eu trouxer para vocês, gente, quando vocês me trouxeram os exercícios, eu falei para vocês que as mentorias de quinta-feira ao vivo, né, que eu vou fazer aqui, o Natural Brows com café, vai ser correção de atividades que vocês vão me mandar. Então, se vocês quiserem que eu faça uma correção, se tiver um treino em pele sintética, se você tiver um trabalho que você fez um cliente que você talvez não tenha gostado, manda para minha foto, fala assim, Darlan, avalia para mim e tudo mais, que eu vou trazer, eu não vou falar o nome de vocês, se vocês não quiserem, eu vou trazer em live para a gente discutir ao vivo e mostrar para vocês como que eu faria e como que você poderia melhorar aquele trabalho, seja em pele sintética, seja em procedimento mesmo, seja em design. Se você tem dúvida de design, se você tem dúvida, caso falou de transição, me mostra as transições, manda para mim, porque a gente vai fazer ao vivo em live aqui, eu vou te mostrar exatamente o ponto, talvez eu consiga te ajudar por identificar ali o ponto que você pode não estar conseguindo acertar. O treino em pele sintética resolve 100% dos problemas do micropigmentador. A diferença é que a pessoa ela acha que quando ela chega num nível, que ela faz um fio fino, ou que ela faz um trabalho bonito, porque que eu falei? Fazer
fazer um trabalho pontudinho, tá? Fazer aquele desenho bem pontudinho não é feio. Não é feio. Só que também não é natural, não é o mais bonito, tá? Então tem muita gente que o fato que se agrada com... Eu acho que é se agradar com pouco, né? Eu mesmo continuo acreditando, sempre querendo melhorar, desenvolvendo fios de uma forma diferente no início, no meio, no fim, no ponto alto, exatamente para poder chegar num ponto. E deixa eu falar, toda hora chega uma coisa diferente para a gente poder melhorar, tá? Treine em pele sintética, vai resolver. Se você não tem o costume de treinar, começa a treinar, tá? E é isso. Muito obrigado pela presença. Esse foi o nosso podcast Micro Natural, terceiro episódio, né? Quero agradecer a todo mundo que participou aí. Dia 3 de fevereiro, tá? Às 8 da noite, eu vou fazer um aulão incrível. E para participar, vocês têm que se inscrever lá no link da minha bio, tá bom? E olha, vai ser demais. Obrigado, um excelente sábado para vocês. Deus abençoe. Obrigado pela companhia. De coração, estou muito feliz, muito grato por ter vocês aqui. E vocês que vão acompanhar essas lives posteriormente também, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Eu espero que os conteúdos estejam agregando conhecimento a vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam verdadeiramente melhorando os trabalhos de vocês. E espero que vocês não se cansem de buscar essa questão de sempre evoluir, de sempre melhorar, sempre podemos ser melhores, tá? Até porque a gente nunca sabe, né, lá, quando vai chegar um cliente na nossa porta que vai ter um trabalho ali bem diferenciado. Se a gente tem sempre esse costume de estar fazendo esses treinos, a gente vai sempre, nunca vai ter problema de atender quem quer que seja que entre aí no nosso espaço, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe.